Boa tarde, né? Faremos a leitura da primeira ata do episódio, do primeiro julgamento do STCAC. Antes da gente seguir com o vídeo, já se inscreve no canal, curte e compartilha com o máximo de amigos possíveis, que isso ajuda no engajamento e no crescimento do nosso canal aqui. Valeu, galera? Nesse momento, um novo quadro, né, humorístico, por enquanto, que estamos criando, o Supremo Tribunal CAC. E hoje vamos discutir, como presidente, vou trazer o assunto à mesa, vamos discutir a comparação da decisão, né, pelo menos não da decisão, mas dos votos que a gente vem assistindo lá do verdadeiro Supremo, do porte da erva canhota versus o porte abacaxi, né? Eu acho que vai ser interessante a gente falar sobre isso. É importante mencionar que, apesar do quadro ser humorístico, o assunto é muito sério e relevante. Exatamente. Às vezes a gente vai levar para o lado da irreverência da brincadeira, mas é porque a gente tem que mostrar um pouco de... A gente tem que se consternar com o assunto, né? A gente tem que realmente falar de uma forma fácil. O direito à justiça ela tem que ser fácil. Nada melhor através do humor que a gente vai tentar aqui para as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo, as repercussões reais desse assunto, né, Fábio? Eu acho que é isso do Miniscac que faz. Desculpa, Vossa Excelência, desculpa. Desculpa, Vossa Excelência. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que é legal de falar é entender o que é droga ilícita, né? A Lei 11.343 trata lá no seu parágrafo único do artigo 2º. Cadê? Parágrafo único do artigo 1º. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, como é que funciona hoje? Qualquer remédio que você tenha hoje, qualquer substância, né? Anabolizante. Qualquer coisa, você precisa ser regulamentado pela Anvisa. A Anvisa precisa liberar essa medicação e todo remédio é droga, né? Caso não tenha a certificação da Anvisa e se causar dependência, é uma droga ilícita. Então, só para a gente criar um paralelo, a gente não vê diferença técnica jurídica entre a erva canhota, entre lá a cocaine, anabolizantes. Tanto que quando um indivíduo é preso vendendo anabolizantes sem liberação da Anvisa, né? sem a devida autorização, ele é enquadrado sem receita médica, Ele é enquadrado no tráfico de entorpecentes e vai responder por tal crime. Exatamente. Então, juridicamente, não há como se fazer essa distinção, né? Logo de plano, quando a gente começa a analisar os votos que têm sido da descriminalização do porte da erva canhota, a gente vê que eles abrem um precedente muito perigoso, né? Porque, como não há distinção jurídica entre essa erva, né, a erva canhota lá que nós estamos denominando e outras drogas, há um precedente para que se use essa decisão por analogia para o restante das outras. Juridicamente não tem relevância você fazer nenhum tipo de distinção. Então, esse já é um grande problema que eles estão trazendo. Hoje, se o indivíduo for preso com, sei lá, 100, o limite foi 100 gramas, né? Ainda estão estabelecendo, mas estão discutindo 100 gramas. Mas vamos falar em 100 gramas. Daquele biscoito crack, né? Crack. Cara, ele vai passar batido. Não, e 100 gramas... E o próprio vendedor da droga, ele vai começar a vender em quantidade de 100 gramas, se for o caso. Ele vai começar a portar ali as 100 gramas, vai vender de pouquinho em pouquinho para desclassificar o crime do tráfico. E aí a gente advoga há muito tempo na área criminal e já a gente vê o modus operandi da operação. O que vai acontecer de forma muito clara, né, se caso for efetivado 100 gramas, né, ou qualquer quantidade, essa descriminalização do porte de uma substância ilícita, né, vamos deixar claro, eles estão legalizando uma atividade. Sim. Porque o tráfico, ele historicamente faz essa captação de menores, de crianças, né, de várias idades, e deixa pequenas quantidades para serem vendidas no asfalto. Então, se esse porte de drogas, né, será descriminalizado, essa atividade ali acabou, passa a ser uma atividade ilícita. Eles estão, de forma transversa, legalizando o tráfico de drogas. Eles estão camuflando a liberação do tráfico. É simples assim. E aí estão usando essa erva maldita, essa erva canhota, que a gente está chamando,
Como a primeira, porque isso causa um ofurô, né? Tem já uma série de pessoas que fazem uso dessa substância. Ah, não, vai liberar, vai me fazer bem, entre aspas, né? Não concordo, mas vai me fazer bem. Mas aonde isso ele adquire? pode... Aonde ele adquire essa erva? Exatamente. E assim, vai continuar o tráfico sendo ilícito. O Brasil não legalizou as drogas. Não há uma produção legal no Brasil de nenhum tipo de droga, né, nesse sentido, dessa erva maldita aí. Então a gente precisa entender isso. Como você não produz, como você não importa, como você não fabrica de forma lícita, toda a cadeia é ilícita. O objeto, né, a erva, ela é ilícita. Então eles estão legalizando uma atividade onde o poder legislativo disse que é ilícito. A Lei 11.343 está ali, deixa claro isso. Né? Deixa claro, é uma substância ilícita, ilegal, que não proibida, que crime. Não cabe no sistema, que não cabe dentro da nossa pátria. Não tinha que existir aqui dentro isso. Né? Ela tinha que ser extirpada, é simples assim. Né? Mas estão de forma transversa legalizando o tráfico de drogas. A gente está vivendo um fenômeno muito, muito interessante, né? Muito curioso, para não dizer drástico. Né? Porque o que está acontecendo atualmente? O governo está criminalizando situações que não eram criminalizadas, né? Criminalizando inclusive o porte e posse de objetos legais, lícitos, e descriminalizando produtos ilícitos, entorpecentes. É isso aí. Entendeu? Então essa inversão de valores, essa inversão de entendimentos está deixando todo mundo afoito. E a gente, assim, né, como operadores do direito, né, advogados, a gente se assusta com essa insegurança jurídica, porque a gente vê que a lei não está sendo mais aplicada, os poderes não estão sendo mais respeitados. O poder legislativo está ali para criar leis, eles têm representatividade para isso. Foram votados, têm milhões de votos para criarem leis. E essas leis viram as regras sociais. O Poder Judiciário, em tese, deveria apenas cumprir essas leis. E o Supremo Tribunal Federal deveria apenas verificar a constitucionalidade ou não da aplicação dessa lei. Está havendo uma mistura de competências, né? Então, quando o STF vai lá e fala que a lei diz que a substância é ilícita, e eles, através de uma decisão, falam, não, mas o porte dela é legal. Cara, que loucura jurídica, que bagunça. Eu não consigo entender nenhuma terminologia jurídica, nenhuma brecha jurídica em termos de hermenêutica que leve a essa conclusão. Você transformar o que é ilegal em legal. Eu não consigo entender isso. Só a consequência jurídica disso que vai haver de revisão criminal para um monte de gente condenada por tráfico aí, né? É absurdo. Absurdo. Eles estão mexendo com... Cara, é surreal. É surreal. Né? Então, assim, as consequências, as repercussões serão gravíssimas, e principalmente vindo do Supremo Tribunal Federal. Né? Esse ativismo judicial, essa intervenção do Poder Judiciário no Poder Legislativo e no sistema brasileiro como um todo, isso não é benéfico, isso não é bom para a democracia. Né? Se você pegar lá, se não me engano, o artigo 102 da Constituição, vai falar que é competente, o STF é competente para processar e julgar originalmente as infrações penais comuns em razão do foro privilegiado. Enfim, eu vou pegar aqui a competência do STF, mas não é para isso. Né? Não é para isso. Aí eu faço só uma pergunta. Você legislar sem ter competência para legislar e de forma contrária à Constituição Federal, isso aí seria um ato antidemocrático? Não sei. Né? Acredito que sim, né? Porque a democracia, o que respalda a democracia? Principalmente a segurança jurídica. Segurança jurídica é o respeito às instituições. É o mínimo, né? A gente respeita as instituições, cada instituição está fazendo o seu papel, e aí a gente vê o STF, nesse caso, avocando responsabilidade e competência da Anvisa, que é do Poder Executivo, né? Avocando a competência e responsabilidade do Poder Legislativo, quando ele infringe a lei, né, quando ele julga, dá uma decisão, tá proferindo uma decisão judicial que vai contrariar uma legislação que está no ordenamento jurídico brasileiro, que é, né, a Lei 11.343, que trata sobre isso. Então, assim, ele está usurpando das competências de todos os outros poderes, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso não traz segurança jurídica, isso não é relevante para a nossa
para a nossa nação. Pelo menos assim eu acredito, né? Cada um no seu quadrado. Acho que isso deveria ser... E a Constituição Federal, ela impõe limites que não devem ser ultrapassados. Devem ser respeitados. E um dos principais limites deveria ser a harmonia entre os poderes. Sim. Né? Ela limita a competência de cada instituição, Exatamente. de cada órgão do país. Exatamente. E aí a gente vai fazer um paralelo. Então vamos lá, vamos construir um raciocínio jurídico bem simples aí. Porque como a gente falou, o direito tem que ser simples, tem que ser fácil. Todo mundo tem que entender as regras do jogo. O que é o direito? Né? O que é o direito? São as regras do jogo. É o que está lá, isso é o direito. E o que é a justiça? A justiça é quando alguém fere as regras do jogo, ou pelo menos parece que fere as regras do jogo, e vai tentar colocar, balizar novamente aquela situação. É simples assim, não tem interpretação para mais ou para menos. Né? As regras do jogo têm que ser claras. Isso é certo ou errado. Na verdade, a justiça vai fazer cumprir aquelas regras do jogo. Simples assim, né? O direito ele traz, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Só que para você saber o que é certo ou o que é errado, as coisas têm que ser simples. Por isso que as leis, né, nos termos da lei, não existe expressões inócuas. Toda expressão que está ali numa lei, toda palavra, todo verbo que se consta numa lei, ele tem uma razão de ser e de existir. E ali você criar uma interpretação. Né? Portar e transportar são verbos distintos. São verbos distintos. Totalmente distintos. E aí, quando o legislador utiliza o verbo portar arma de fogo, ele está falando em utilizar uma arma a pronto uso nesse deslocamento. Senão ele utilizaria o verbo transportar, como está lá na lei. Exatamente. Né? E aí vamos fazer um paralelo, né? A gente tem o STF, né, julgando o porte de uma substância ilícita, que vão ter repercussões absurdas, isso provado no mundo. Nenhum país do mundo que teve liberação de drogas teve uma experiência positiva com isso, né? Isso tem várias pesquisas que mostram isso aí, mas enfim. Então está indo de contra a experiência que teve no resto do mundo. A gente teve então o STF está julgando essa substância ilícita, que a pessoa pode portar uma substância ilícita e vai legalizar uma atividade que é o tráfico de drogas, que vai ser inerente a essa liberação. É uma das grandes e graves repercussões. Beleza. Em paralelo lá, o nosso porte de abacaxi. A gente tem a lei que trata de objetos lícitos. O atirador desportivo, ele tem o seu equipamento, né? Adquirido de forma lícita, legal, cumpriu todos os requisitos, e a lei 10.826 garante a ele o porte de trânsito. O artigo 9º... Observação. O Estatuto de Desarmamento é uma lei altamente restritiva. Sim. Altamente restritiva. E a própria lei, que é altamente restritiva, ela reconheceu como exceção à regra o porte de trânsito do atirador esportivo. E aí, ponto. Você vê lá, cara, no artigo 9º da lei, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Artigo 9º da lei 10.826, que fala: compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visitas ou sediados no Brasil e ao comando do Exército, nos termos e regulamentos dessa lei, o registro, a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores. A lei não fala em transporte, em direito a transporte, em guia de tráfego. A lei não fala isso. Não, e muito menos a lei transfere para a Polícia Federal essa competência. A lei fala em porte. E fazer uma interpretação que o porte tem que ser desmuniciado não está na lei, não existe. Não cabe isso. Tanto é que, se você ler o artigo 6º, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e vem lá as exceções. Aqui também não fala que o porte de arma de fogo tem que ser municiado. Então está querendo dizer, se a gente for seguir o mesmo caminho, que o porte para um policial tem que ser com arma desmuniciada? Obviamente que não. Porte é porte. O verbo portar é levar consigo, estar pronto. A pronto uso, né? Quando você fala de porte de arma de fogo, significa que você pode portar a sua arma, né? Você dispor daquele equipamento para salvar a sua vida, se for o caso. E é uma analogia simples. E aí a gente vê a grande discussão disso, né? Esse tema é batido, mas a grande discussão é você ver a dicotomia, cara, a diferença dos valores, quando são temas que interessam a pauta progressista, como a liberação da maconha, a liberação da erva canhota aí, e
da pauta conservadora ou do cidadão de bem, né? Da pessoa que precisa se defender. Você liberar o porte de uma substância ilícita, hoje, está sendo discutido de forma aberta. E você restringir o que a lei determina, está sendo também visto de uma forma, digamos assim, de uma forma maléfica. Você, vai entregar uma arma. Só que os estudos e os números não mostram. Se a gente pegar os números de quantas armas foram utilizadas, quantas armas legais foram utilizadas para cometimento de crimes, é irrisório. São pequeníssimos. Então não tem números que baseiem, que pautem. Tem fundamento legal. O fundamento. Principalmente se essas decisões vierem do Poder Judiciário. As decisões ideológicas têm que vir do Poder Legislativo, onde vai ser discutido por um grande colegiado, com pessoas com representatividade, para criar as regras do jogo. Cabe ao Poder Judiciário cumprir as regras do jogo. É simples assim. Não é não? É isso aí. Então como votamos? Votamos contra. Então, nesse caso, a gente vai discordar completamente do Supremo, né? E, obviamente, a nossa decisão tem mais valor. É isso aí. Então, pelo menos nas minhas teses defensivas agora, meu irmão, eu vou usar muita analogia. Meniscac, Vossa Excelência vai, inclusive, usar do título, né, agregado a esse programa, que nas suas decisões, botar no seu currículo lá, Meniscac. Enfim, gente, então só para a gente traçar essa discussãozinha, gritar um pouquinho contra isso, a gente tem que se posicionar contra. A gente não está aqui entrando no mérito se vai ser bom, se vai ser ruim, mas de forma jurídica, trazer a competência, pautar essa competência do Poder Judiciário, essa intervenção, esse ativismo judicial, não faz bem à democracia. Isso não é um ato democrático. As consequências jurídicas vão ser absurdas disso aí. Exatamente. Quando você trata de uma lei, você tem um estudo, discussões, análises, anos discutindo para que se crie uma lei, né? Passa por diversas condições. Se tratando de entorpecente, inclusive muitas pesquisas científicas. Muitas pesquisas científicas, audiências públicas. A Anvisa está aí. A Anvisa não é um órgão leigo. Não é um órgão leigo. É um órgão que baseado ele vai se fundamentar em pesquisas. Exatamente. Né, científicas, para poder liberar o uso de alguma droga que seja. Droga que eu digo não é qualquer droga, qualquer cigarro remédio, é liberado. Exatamente. Né? Cigarro é liberado, mas a gente vai discutir isso. O álcool é liberado. Então, assim, o que a gente está discutindo aqui não é essa intervenção, é a repercussão de se tratando de droga ilícita, que essa droga ilícita não vai fazer distinção para outros tipos de droga. Isso é a minha principal preocupação. Né? Não vai fazer distinção. Apesar da decisão usar uma denominada espécie de droga, pela lei, pela relação das drogas que são proibidas, consideradas como entorpecentes, vai, por analogia, abarcar todas essas drogas aí. Todas essas drogas, né? Então, assim, não tem como a gente escapar disso. Então, só um comentário assim para a gente discutir. Traremos mais discussões e análises, né, dessa loucura que a gente está vivendo. Mais aberrações jurídicas. Mais aberrações jurídicas ali para a gente poder traçar e tentar falar de forma bem simples. O nosso objetivo aqui não é ficar falando juridiquês, não é criar dificuldade, é só trazer uma informação um pouco mais mastigada para que todo mundo consiga pensar e analisar. Pelo menos a pessoa, né, parar para analisar, parar para pensar naquilo que está acontecendo. E assim, é um ponto de vista que a gente traz. Obviamente, eu e o Fábio vamos discordar diversas vezes, né? Teremos pontos de vista diferentes e isso é bom. Ao contrário do que está acontecendo, discordar leva o crescimento. Não é não? É melhor do que levar à prisão. Tem gente que gosta de Glock, tem gente que gosta de tem gente que gosta de Harley, gosta de BMW. Então, discordar é bom. Então, ao contrário aí do que está acontecendo nessa nova censura, nessa loucura que a gente está vivendo, nessa mudança de regime, a gente ousa sim discordar e falar tecnicamente e trazer simplesmente a nossa opinião, sem querer ofender, sem querer discutir. Deixando claro que é uma opinião técnica. Uma opinião técnica, jurídica. A gente está entendendo aqui, a gente bateu um papo jurídico antes, para que a gente consiga esclarecer, centrar e entender as repercussões, que é isso que o principal que vai acontecer, né? Trazer as repercussões gravíssimas que vão ocorrer se essa decisão efetivar. Então, fica a dica aí, vamos fazer pressão também para que os nossos deputados e o Poder Legislativo também combatam esse ativismo judicial. Para encerrar o vídeo, antes da gente apanhar, curte esse vídeo aqui, compartilha com o máximo de gente possível.
vamos trazer mais episódios do nosso STCAC. Beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve logo aí. Abraço! Ih!